E vamos começar com uma oração, vamos entregar esse momento na presença do Senhor e vamos ouvir o que Ele tem para nós no dia de hoje. Deus amado, bendito Senhor, nós estamos aqui em nome de Jesus Cristo. Sabemos, Deus, que para o Senhor não tem espaço, não tem tempo, o Senhor está em todos os lugares, o Senhor conhece todas as pessoas, todos os corações, e nós estamos unidos no Teu Santo Espírito. Por isso, em nome de Jesus, queremos em concordância pedir a Tua presença no nosso meio, que o Teu Espírito inunde de emoção, de alegria o nosso coração por pertencer à Sua igreja, por fazer parte do Seu reino, por ter conhecido Jesus como Senhor e Salvador e ter essa intimidade com Ele. Através da Sua palavra nós queremos Te ouvir, Senhor. Fala conosco, esteja guardando o coração de cada um que está vindo participar conosco nesse momento de adoração e louvor a Ti. Que a Tua palavra venha como chuva de bênção no nosso coração, venha falar, venha transformar, venha agir, venha nos corrigir, venha endireitar, Senhor, os nossos caminhos para cada vez mais a nossa intimidade com o Senhor seja intensa e nós podemos ser útil no Teu reino. Abençoa, Pai, cada um que está comigo hoje nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Hoje eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês que, na verdade, o Senhor já estava falando comigo há algum tempo. É uma palavra, é um assunto que Deus já trabalhou muito no meu coração com relação a isso. E a mensagem de hoje, vamos dizer assim, que é um complemento, faz parte, uma continuação daquela mensagem que eu trouxe na última vez que estive aqui compartilhando com vocês, que era a história da samaritana lá com Jesus, quando a samaritana pergunta para Jesus qual era a verdadeira adoração, como seria feita. E Jesus falou que a adoração que Deus requer de nós, a verdadeira adoração, é aquela feita em espírito e em verdade. Nós vimos que Deus não faz acepção de pessoas ali naquele contexto que a gente compartilhou. Ele ama a todos, Ele recebe a todos de forma incondicional, porque Deus é amor. Deus nos adota como filhos através do senhorio de Jesus Cristo. E nós passamos a ter uma nova vida com Ele, uma nova vida no Espírito Santo. Nós passamos a fazer parte do seu corpo, que é a igreja. E vamos desenvolver a porção de fé que Ele colocou no nosso coração, que Ele nos deu, através da sua palavra, de compartilhar, de ouvir, de deixar a palavra transformar o nosso coração e através da oração. A nossa oração é o meio de falar com Deus, a palavra de Deus é o meio que Deus fala conosco. E aí vai desenvolvendo a nossa salvação, a nossa comunhão com Deus e a nossa caminhada na igreja. E a partir desse ponto, tem um princípio que é muito importante para ser considerado para o nosso crescimento espiritual, que é uma condição requerida para que essa caminhada não seja interrompida. Vamos lembrar que o que nos afastou do amor de Deus, ali no Jardim do Éden, o homem se afastou do amor de Deus, foi o pecado. Quando o pecado entrou na vida do homem, afastou ele do amor de Deus. Deus providenciou, através de Jesus Cristo, daquele sacrifício na cruz, o perdão para nós dos pecados. E Ele nos conectou de novo àquele amor que nós tínhamos lá no Éden. Então tinha amor, entrou o pecado, separou a gente do amor, mas o amor continuou. Entrou o perdão e o amor se tornou abundante de novo. Então a gente vê que nessa conexão do homem com Deus nunca faltou amor. Não importa onde nós estamos, não importa a condição que nós estamos, o Senhor nos ama de forma incondicional, porque Ele é amor, não tem como Ele não nos amar. Agora, o perdão, que foi o elo de ligação entre nós e Ele através de Jesus Cristo, esse é condicional. E é sobre isso que eu queria comentar com vocês.
O perdão através de Jesus Cristo se tornou aquele elo de ligação entre nós e Deus, a nossa nova vida no Espírito e Deus. Mas, dependendo de uma ação da nossa parte, essa comunhão pode ser afetada. Essa ligação pode ser afetada. Por isso, é extremamente necessário a gente aprender sobre o perdão. Na Bíblia tem vários textos que falam sobre o perdão, mas eu destaquei 3 deles para comentar rapidamente com vocês, porque eu não quero me demorar muito, né? Eu falo demais, então vamos ver se eu consigo hoje falar um pouquinho menos. E no primeiro texto que eu separei para você é o texto da oração que Jesus ensinou aos discípulos, né? Que a gente conhece como a oração do Pai Nosso. Os discípulos falaram para ele: Jesus, ensina-nos a orar. E Jesus ensinou uma oração para eles orarem. E nessa oração está embutida essa condição que eu falo para você do perdão. A oração que conhecemos tem lá, fala de vários tópicos, e no versículo 12, ela está lá, depois você pode conferir, ela está em Mateus capítulo 6, do verso 9 até o verso 13. Lá está escrito a oração que Jesus nos ensinou. E no verso 12, Jesus disse para que a gente orasse assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Assim como é uma condição, ou da mesma forma. Jesus comentou essa oração lá no finalzinho, quando ele acabou de ensinar os discípulos. Ele comentou esse versículo 12. É como se nós tivéssemos que orar assim: Deus, nos perdoa da mesma forma que nós estamos perdoando, né? Eu peço para que Deus olhe como eu estou perdoando e faça assim comigo em relação ao perdão que eu estou pedindo para Ele. Olha como isso é sério. E Jesus comentou esse verso lá no verso 14 e 15 do Evangelho de Mateus, do capítulo 6. Ele escreveu assim, ele falou assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Se Deus não nos perdoar, Ele não responderá às nossas orações. E é através das nossas orações que Ele vai agir na nossa vida. Então, se a gente não perdoar o outro da forma que nós queremos ser perdoado por Deus, a nossa ligação com Deus fica bloqueada, a gente não consegue receber as respostas da oração que a gente faz a Deus. Outro texto que eu separei está no capítulo 11 do Evangelho de Marcos. Também depois você lê, porque é uma história bonita lá, é interessante o assunto que Jesus está ensinando. É a história daquela figueira que secou. Jesus foi lá buscar figo na figueira e não tinha figo. Eles estavam indo para um determinado lugar. Jesus falou: nunca mais haja figo de ti. E a figueira secou. No outro dia eles voltaram por aquele caminho e Pedro tinha lembrado da oração, da fala de Jesus para a figueira. E Pedro ficou assim, né? A figueira secou. Daí Jesus aproveita e ensina para eles sobre ter fé numa oração. Como a fé que move montanhas, é o que fala ali no Evangelho de Marcos, nesse capítulo 11. Jesus ensina sobre isso, como você ter fé para fazer oração que move até montanhas. Mas existe, né, no finalzinho desse ensinamento de Jesus, essa condição do perdão. Jesus falou assim, no verso 25 e 26 do capítulo 11 do Evangelho de Marcos: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Eu entendo, amados, ele falando aqui para os discípulos dele, depois de ensinar sobre uma fé que move montanhas, que mesmo tendo uma fé que pode mover os montes, se no nosso coração estiver alguma dívida de perdão,
com o nosso próximo, a nossa oração não poderá ser efetivada no mundo espiritual. E a gente não pode ter a resposta dessa oração. Jesus teve imediatamente. Em outra passagem fala que a figueira secou imediatamente. A fé de Jesus, mas o coração de Jesus era limpo. Jesus não tinha pecado, Jesus não tinha nada para obstruir a sua oração. E o terceiro texto que eu separei, que também fala sobre o perdão, essa eu queria que você abrisse comigo, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. É uma parábola e eu queria que você lesse comigo. Capítulo 18 do Evangelho segundo Mateus. Jesus estava falando sobre como tratar a ofensa de um irmão. Aí ele engata essa parábola aqui numa pergunta que Pedro fez para ele. 18, eu vou ler do versículo 21 até o versículo 31. Eu queria que você visse comigo na sua versão. Hoje eu vou ler na versão Almeida atualizada, que tem uma relação aqui, que nessa passagem aqui ela fica mais clara para a gente conversar. Vamos lá? Mateus, capítulo 18, eu vou ler do 21 até o 31. O meu subtítulo aqui é a parábola do servo que não queria perdoar. Versículo 21. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como lhe pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a sua mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo e tudo te pagarei. E pagarei tudo ao Senhor. O senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis, pelo contrário, lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não deveria ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignou-se o Senhor, entregou aquele servo aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está nos céus fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um o seu irmão. Eu quis ler nessa versão porque aqui deixou claro as dívidas deles, né? Tem outras versões que fala uma grande quantidade de prata, que é na versão Nova VI. E a gente não tem noção muito de quanto é uma grande quantidade de prata. Então eu busquei uma relação entre as dívidas, só para a gente ter uma ideia. A dívida do primeiro homem, aquele que o Senhor chamou, era de 10.000 talentos. Correspondente a dólares, para a gente ter uma ideia, seria aproximadamente 5 milhões de dólares. A dívida do conservo dele era 100 denários, correspondente a dólares hoje, 5 dólares. Um devia 5 milhões de dólares para o seu senhor, o outro devia 5 dólares a ele.
Tendo essa relação, a gente pode entender a indignação daquele senhor. Ele perdoou uma dívida da qual o servo não teria como pagar. E esse não perdoou o seu conservo por uma relação tão pequena em relação à dívida que ele tinha com o outro e que ele foi perdoado. O conservo desse homem se prostrou diante dele, dá para a gente ver no texto, da mesma forma como que ele se prostrou diante do Senhor dele e conseguiu compadecer o coração daquele senhor. O servo dele fez da mesma forma, suplicou para ele que esperasse que ele pagava a dívida, mas ele não quis, com o coração endurecido, ele mandou prender o seu conservo por causa de $5, até que pagasse a sua dívida. Daí, indignado, aquele senhor ativou a dívida dele de novo, os $5 milhões que ele lhe devia, e entregou ele aos carrascos, até que pagasse toda a dívida. Aí eu vi aqui na Bíblia um comentário sobre, na Bíblia de estudo do John Wesley, sobre esse versículo dos carrascos. Ele diz que lá no Oriente Médio, a forma de prisão para esses criminosos, essas pessoas que fazem coisas assim, não é simplesmente colocar na cadeia e deixar ele quieto lá. Esses carrascos, eles atuam de verdade. Não sei se até hoje, mas pelo menos no tempo de Jesus era assim. E esses presos, eles eram torturados. Eles eram atacados com blocos, com pesados grilhões. Dessa forma, eles não podiam se sentar, se deitar livremente, eles tinham dificuldade. E por causa de frequentes açoites e de torturas ocasionais, eles eram levados a uma morte prematura. Nessa época era assim. Por isso Jesus contou essa parábola, e eles entenderam perfeitamente o que Jesus estava contando. Esse servo que foi entregue depois porque não pagou a dívida não perdoou a dívida do outro, no caso dessa parábola, nessas condições, ele nunca, jamais ele poderia pagar aquela dívida. Ele ia morrer na prisão. Jesus nos ensina aqui 3 coisas que eu aprendo nessa parábola. O devedor, o primeiro homem, foi perdoado de uma forma total e gratuita. Ele cometeu uma ofensa grave e voluntária contra o segundo homem. O seu perdão foi retirado. A sua dívida foi requerida e ele foi entregue aos carrascos para sempre. Jesus conclui no verso 35 dessa parábola. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. De coração. Veja como a questão do perdão é séria diante de Deus. Aplicando esse princípio do perdão, perdoar para ser perdoado, para nós hoje que somos convertidos através de Jesus Cristo, que formamos a tua igreja aqui na terra, nós aprendemos que da mesma forma que nós fomos perdoados por Deus de uma dívida impagável de nossos pecados, nós devemos perdoar as pequenas dívidas dos outros para conosco. Nós vivíamos numa vida de pecado, a gente tem que lembrar disso. Nós poderíamos não ser um assassino, um roubador, alguma coisa nesse sentido, mas um pecado que nós tivéssemos feito com Deus, nós já merecíamos a morte. E nós vivemos toda a nossa vida num pecado constante, vivendo constantemente naquele pecado. A gente não tinha como agradar a Deus. E Deus nos perdoou dessa vida. Quantos anos de dívida nós tínhamos com Deus? E às vezes uma dívida do outro, que é tão pequenininha, a gente não consegue perdoar. Eu fico pensando que muitas dessas dívidas que nós temos com outros, eu aprendi isso com o testemunho de um senhor. Elas não são reais.
Muitas dívidas nós mesmos criamos para outras pessoas. Nós guardamos ressentimento no nosso coração, nós guardamos mágoas no nosso coração, porque às vezes nós entendemos alguma coisa errada, a gente não foi esclarecer, a gente achou chato de buscar, mas a gente guardou aquilo no coração. Não quero mais nem olhar para aquela pessoa, não quero falar com ela porque me magoou, né? Ou outras vezes a gente guarda dívidas por conta de... cria dívida para o outro, né, para o outro pagar, por conta de fofoca, por conta de falsos testemunhos, de coisas que vieram nos contar e que a gente não sabe nem se é verdade, e às vezes aquilo nos magoa, porque nos toca na nossa alma. Então nós criamos dívidas também quando nós achamos que aquele que está no nosso lado, principalmente os que estão mais próximos da gente, com quem a gente convive mais, nos deveria suprir de algumas coisas que talvez eles nem sabem que nós precisamos. Nós nunca falamos, né? E a gente pensa, puxa, ele deveria fazer isso para mim, não fez, ele deveria fazer aquilo, e a gente fica magoada. Muitas coisas, muitas dívidas a gente não consegue perdoar dos outros, porque eles nem sabem que estão devendo, são dívidas nossas, nós que criamos para eles, né? Outras vezes são dívidas reais. Outras vezes nós não conseguimos perdoar porque nós fomos traídos, porque nós fomos abandonados, porque nós fomos prejudicados, porque nós fomos mal amados. Muitas vezes, e na maioria das vezes, por pessoas muito próximas de nós, né? Quando a gente convive muito, a gente tem atritos, a gente sabe disso, nós somos humanos, nós temos alma. Então, são dívidas reais, mas nós não conseguimos muitas vezes perdoar. O fato é que nós não conseguimos perdoar porque o nosso senso de justiça está desfocado da verdadeira justiça de Deus. A nossa justiça é por merecimento. A justiça de Deus para nós em Jesus Cristo é por graça. A nossa justiça é baseada no nosso egoísmo. A justiça de Deus para nós é baseada no seu amor, através de Jesus Cristo. Na nossa justiça, quem errou tem que pagar o preço. Na justiça de Deus, quem pagou o preço foi seu Filho Jesus Cristo com a sua vida lá naquela cruz. E é por isso que na sua justiça, Deus pode condicionar o perdão para aquele que perdoar, porque Ele pagou o preço por esse perdão. E Ele quer que todos tenham o mesmo benefício, porque Ele ama a todos de forma incondicional. Você concorda comigo? Ele pagou o preço. Então Ele quer que o perdão seja para todos. E se nós amarramos alguém na falta de perdão, essa pessoa vai ficar impedida de receber as bênçãos de Deus, faz parte do princípio. Né? O servo mandou prender o conservo lá, ele ficou preso, ele não conseguia mais ser livre. Mas o Senhor requereu dele a dívida e mandou prender ele também. Conclusão, aquele que não perdoa fica preso, aquele que não é perdoado fica preso. É um princípio. E Deus quer isso, por quê? Para que nós possamos ser perdoados da mesma forma que nós estamos perdoando o outro. Para Deus poder ter comunhão conosco e poder ter comunhão com o outro. Faz parte do amor de Deus. E quando a gente entende essa justiça de Deus, a gente entende como é certo Ele fazer isso com a gente. Né? E o próprio Jesus, Ele deu esse exemplo de perdão para a gente. Quando Ele estava lá na cruz do Calvário, está escrito em Lucas 23, do 33 até o 34. Está escrito assim: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Jesus liberou perdão no meio daquela dor. Ele estava morrendo no nosso lugar. Era justo para nós? Na nossa visão, não. Mas na visão de Deus era. Porque Ele pagou o preço pelo nosso pecado, e aí nós tivemos da justiça do Senhor o perdão. Eu vejo assim, irmãos, apesar de que a escolha de perdoar é nossa,
até para essa questão condicional do perdão, Deus deixou uma ajuda para nós. Deus é maravilhoso, Ele nunca nos abandona, Ele nunca nos deixa sozinho em luta nenhuma, nem nessa luta nossa de perdoar. Por quê? Porque a nossa luta não é contra exterior a nós, é interior a nós. A nossa luta é contra a nossa alma, é contra os nossos sentimentos, né? E o Espírito Santo que habita agora no nosso novo espírito, ele nos fortalece, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ele torna viva para nós a palavra de Deus, que é poderosa para curar a nossa alma. Ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo, e ele nos consola quando nós estamos realmente sofrendo por uma dívida real. Muitos aprendem quando começam a caminhar com Deus e entendem a imensidão do amor de Deus e o poder do perdão de Deus, da nossa libertação dos pecados. A gente aprende logo a perdoar. Outros têm mais dificuldade de perdoar, porque às vezes aquela ferida que teve na sua alma foi muito intensa. Eu tenho visto nesse meu ministério de intercessão, tive contato com muitas pessoas para orar, para aconselhar, para fazer discipulado, e eu vi muitas pessoas, ou algumas pessoas, que tinham essa dificuldade de aceitar essa questão do perdão. Elas não conseguiam perdoar. Elas, embora entendessem, elas até aceitassem que poderia fazer uma oração para perdoar, mas elas falavam assim para mim: eu posso até dizer que eu perdoo, mas quando eu olho lá dentro do meu coração, eu não encontro esse perdão. E naquele momento, várias vezes, eu não tinha como ajudar elas a resolver essa questão interior. Como poderia ajudar você a resolver isso? Mas um dia eu aprendi. Um dia eu fui no seminário e um pastor falou sobre o perdão e ele contou de uma experiência que ele teve. E ele disse que entendeu que quando nós somos nascidos de novo, que nós temos Jesus Cristo no nosso coração, nós nos tornamos, a partir desse momento nós somos um corpo que tem uma alma, que tem um espírito e que lá dentro tem o livre-arbítrio. E que agora a nossa alma não precisa mais obedecer, o nosso livre-arbítrio não precisa mais obedecer à nossa alma, onde estão as nossas vontades, onde estão as nossas emoções, onde estão os nossos sentimentos. Agora o meu livre-arbítrio precisa obedecer o meu novo espírito, que foi restaurado, que tem o Espírito Santo, que tem o poder de Deus para poder agir. Em relação ao perdão que esse pastor não conseguia dar ao seu ofensor, ele entendeu que ele tinha que obedecer a Deus, que ele tinha que obedecer a palavra de Deus. Então ele disse que um dia ele fez uma oração mais ou menos assim: Senhor, eu sei que eu preciso perdoar, mas as minhas emoções me impedem. A minha vontade é contrária, porque eu ainda sinto a dor da ofensa. Eu quero querer perdoar. Por isso eu escolho no meu livre-arbítrio perdoar fulano de tal ofensa, em obediência a ti. E peço que o Senhor cure a minha alma. Eu quero sentir que perdoei essa pessoa de coração, em nome de Jesus, amém. E o resultado dessa oração foi surpreendente. Eu entendo sinceridade na oração com Deus é a coisa essencial. Quando Deus olha para o nosso coração contrito, com o nosso coração, eu quero perdoar, Senhor, mas eu não consigo. O Senhor trabalha e o Senhor faz aquilo acontecer dentro da gente. Eu tive muitas experiências com oração assim, com o Espírito Santo intercedendo por mim. E quando eu tive essa experiência de olhar para o meu coração e ver que o perdão estava lá, foi muito marcante. Eu guardei essa revelação no meu coração. E algumas vezes eu me deparei com situações constrangedoras, né, com pessoas onde minha alma começou a gritar. Mas a minha primeira atitude foi orar. Senhor, em obediência a ti, eu perdoo essa pessoa, mesmo que a minha alma esteja ferida. Quero que essa pessoa seja
curada, seja liberta, se converta a ti, seja cheio do seu amor. E todas as vezes que eu tomei essa decisão de orar assim, eu fui cheia de uma paz que ia além do meu entendimento. Eu aprendi que quanto mais nós oramos por aqueles que querem nos prejudicar, mais Deus muda os nossos sentimentos em relação a essa pessoa. Ao invés de raiva, de vingança, de indiferença, nasce no nosso coração misericórdia e perdão. E a nossa unidade com Deus se torna cada vez mais forte. Romanos 12, 20 e 21, capítulo 12, versículo 20 e 21, está escrito assim: se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Eu aprendi durante a minha caminhada de intercessora que a pessoa que perdoa, ela recebe o perdão de Deus, a alegria e a paz que gera dentro desse coração é muito grande. Aquela ferida que antes doía, que antes latejava, agora cicatriza. E ela ainda pode ter essa marca lá dentro do coração dela, mas quando ela olha para aquilo lá, ela não sente mais dor. Muitas dessas pessoas tiveram um relacionamento restaurado com o seu ofensor. Também encontrei pessoas doentes, com doenças graves, inclusive câncer, que durante o tempo do discipulado e da oração foi revelado que aquilo lá era fruto de falta de perdão. Muitas vezes coisas lá da infância, coisas que ficaram enterradas na alma, porque quando a gente enterra uma coisa dentro da nossa alma, não é perdoar. Perdoar é tirar, é limpar, é sarar. E muitas pessoas guardam coisas de infância, coisas que ficam enterradas na sua alma. Foi de grande experiência para mim ver Deus fazer grandes milagres de cura, inclusive de câncer, quando aquelas pessoas entenderam o tamanho do amor de Deus. E elas liberaram perdão, elas conseguiram sentir esse perdão no seu coração e aquela alma foi curada. Eu vi cura de câncer, amados. E eu vi a restauração daquela pessoa. Muito importante o perdão. Encontrei também pessoas, que é interessante comentar, presas num espírito de rejeição lá desde a sua infância, porque foram rejeitados lá no útero da sua mãe. E quando nasceu sentiu aquela rejeição e parece que todo mundo ao redor rejeitava e parece que não era amada por ninguém, que ela chegou até a declarar ou colocar culpa em Deus. Por que Deus me deixou nascer? E não foi uma pessoa só, foram várias. A culpa é de Deus porque eu nasci, eu não queria nascer. Mas quando elas entenderam o amor de Deus, e quando elas entenderam o perdão de Deus, e quando elas entenderam como é a nossa caminhada aqui nesse mundo de pecado, elas puderam ser restauradas por Deus, elas puderam pedir perdão a Deus de ter atribuído culpa a Ele, perdoar os que haviam rejeitados, e elas foram completamente curadas. Sabe? Eu vejo pessoas que tiveram restauração assim e que hoje estão atuando como pastor, porque Deus cura, Deus liberta, Deus é fiel na sua palavra, né? E aqui em relação a esse espírito de rejeição que ficou durante tanto tempo acompanhando aquela vida, é um exemplo dos torturadores, é um exemplo dos carrascos. Lembra que aquele que não perdoa, Jesus entrega aos carrascos? Nós não estamos presas numa prisão entregue a carrascos fisicamente. Jesus usou uma parábola, uma forma física para fazer eles entenderem o que acontece no mundo espiritual. Então tem muitas pessoas presas a carrascos, a espíritos torturadores, por falta de perdão, por falta de perdoar e de receber o perdão de Deus. Eu posso até falar para você que eu aprendi durante esse tempo de estudo sobre perdão, de viver, de conhecer, de aprender sobre o perdão.
que a falta de perdão, que quando nós não damos perdão ao outro, quem destrói mais, a falta de perdão destrói mais a vida daquele que não perdoa do que a vida daquele que não foi perdoado. Deus é fiel e Ele nos liberta. E era essa mensagem que eu queria conversar com você hoje, que eu queria trazer para você, que Deus estava incomodando o meu coração, né? São coisas que podem impedir a nossa caminhada de fé com Deus. E a melhor forma de nós caminharmos com Deus é caminharmos livre. E para nós estarmos sempre livre com Deus, guarda o princípio: eu perdoo e eu recebo perdão. E se eu recebi perdão, Deus vai trabalhar no meu coração para que eu também consiga perdoar o outro. Se tem alguma coisa muito difícil ali dentro e Ele vê que eu tenho esse desejo de perdoar, Ele consegue me fazer. Então, escolhe no livre-arbítrio obedecer a Deus e perdoar, e pede para Deus curar a alma e fazer que o coração sinta aquele perdão. E hoje eu sou perdoada e hoje eu sei que Deus levou perdão para outras pessoas. Amém? Eu queria orar por você, eu queria orar junto com você. Eu queria que você pudesse olhar para o seu coração, ver lá se tem alguma dívida ainda, né? Dívida que você criou, talvez. Dívida que são reais, dores, feridas na alma. Eu acho que é um momento de Deus aproveitar essa mensagem e trazer cura para a nossa alma, trazer cura para o nosso coração. Que você esteja falando com Deus aí, liberando perdão, sabe? Escolhendo em obediência a Deus, que agora você conhece como é que Deus age. E Deus não é carrasco, Deus dá oportunidade para a gente perdoar, Deus nos ajuda. Deus, o Espírito Santo intercede por nós. Amém? Quero orar junto com você. Deus amado, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que nos ensina, que nos instrui, que nos mostra a direção certa da nossa caminhada. Nós sabemos, Pai, que nós andamos num caminho estreito, que é o caminho da salvação, um caminho, Senhor, apertado. Quando nós somos atacados, Senhor, o ataque às vezes é mais intenso, porque o caminho é menor, mas nós sabemos que nesse caminho menor o Senhor caminha conosco. E a tua presença é tão grande, e a presença dos teus anjos que nos guardam também, Senhor, é muito grande, e o Senhor nos protege. Mas nós queremos, Pai, que todos aqueles que estão amarrados por falta de perdão estejam conosco nessa caminhada, estejam também nesse caminho para o rumo celestial junto contigo. E da mesma forma, Senhor, que o Senhor nos perdoa, nós queremos, Pai, em obediência a Ti, liberar perdão para todas essas pessoas que um dia tiveram dívidas conosco, Senhor. Nos perdoa muitas vezes porque nós fizemos dívidas para essas pessoas e nós perdoamos essas pessoas dessas dívidas que nós criamos para elas. Também, Senhor, as dívidas reais que estão no nosso coração. Se existe alguém que tem algum problema assim, Pai, eu oro para o Senhor, que o Senhor esteja lá agora com essa pessoa, tocando nela. Que a unção do poder do Teu Santo Espírito esteja ali, Senhor. Toca nessa vida, toca nessa alma. Senhor, eu tive muitas experiências de pessoas que o Senhor curou, que o Senhor restaurou, que o Senhor fez cura interior, Pai. Quando essas pessoas deixaram o Senhor entrar dentro daquela alma e trazer cura e arrancar, Senhor, essas coisas, essas feridas, essas dores, essas mágoas. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, completa essa obra de perdão, fazendo com que essa alma seja curada, fazendo com que essa alma seja liberta, fazendo com que a alegria do Senhor, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde esses corações a partir de hoje, Senhor. E ela possa, Deus, abençoar o seu inimigo, ela possa, Senhor, fazer como o Senhor diz, amontoar brasas vivas sobre a cabeça deles. Sabemos que, Senhor, que humanamente isso não é possível, nós não conseguimos sozinho, mas nós pedimos a ajuda do Teu Santo Espírito, nós pedimos ajuda para Ele interceder, Pai, por nós, porque Ele sabe exatamente a oração que alcança o Teu coração. Nós somos dependentes
dependentes do Senhor, nós somos dependentes do Teu Santo Espírito e nós Te agradecemos porque o Senhor nos ama com um amor incondicional. Obrigado, Senhor, por esse dia e obrigado por essa manhã e pela Tua palavra. Leva, Pai, para cada coração essa mensagem e essa cura. E eu quero, junto com todos, orar, Senhor, por essa humanidade que ainda está sofrendo pela pandemia do coronavírus. Orar, Pai, por tantos doentes, por tantas pessoas que foram contaminadas, pedindo ao Senhor que na Tua infinita misericórdia, com a Tua graça, com o Teu amor, com o Teu perdão, o Senhor esteja alcançando essas vidas, Pai. Liberando cura, liberando perdão, liberando salvação. Que essas pessoas possam voltar os olhos delas para o Senhor e clamar pelo nome do Senhor e serem salvas. Pai, em nome de Jesus, protege aqueles que estão trabalhando com essas pessoas doentes diretamente e indiretamente, Pai, para que eles não sejam contaminados. Guarda a vida deles, Pai. Eles estão cuidando de outras vidas. Eu peço para o Senhor cuidar dessas vidas em nome de Jesus Cristo. Para o Senhor ajudar os nossos governantes, Pai, a ter sabedoria na condução de todas as nações. E para que logo, em breve, Senhor, o Senhor complete a Tua obra com tudo isso que está acontecendo nas nossas vidas e no mundo inteiro, Senhor. E nós possamos glorificar o Senhor por tudo que o Senhor fez por nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus guarde a sua semana, que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e que a graça do Senhor, né, e esse amor, essa misericórdia do Senhor nos acompanhe durante toda essa semana, em nome de Jesus. Amém. Logo, logo nós vamos nos abraçar e um beijo bem grande no seu coração. Amém? Até.